Consegue ouvir? Sim. Sim, professor, mas ainda está travando um pouco. Não? Estão me ouvindo Estamos agora? ouvindo. Então? Agora sim. Aqui, ó. Então tá. Eu vou ver se eu consigo aqui, ó. Vê se vocês estão vendo compartilhado. Estão vendo compartilhado agora? Civilização Islâmica? Sim. Sim. Estão vendo? Então? Ótimo. Então tá. Então tá. Bom. Gente, essa imagem, tá? Essa imagem, ela é muito importante, assim, que é interessante, porque justamente a gente tem uma visão tradicional dos árabes, ou mais precisamente parte da civilização islâmica, tá? Então, um grupo de moradores do deserto, que a gente chama de beduínos, tá bem? Beduínos, com seus animais, principalmente aí nós estamos vendo os animais de transporte, camelo, tá? E os animais de consumo, né? As cabras e as ovelhas, que são típicos de animais criados por esses povos nas regiões mais, vamos dizer assim, mais úmidas do deserto, chamados oásis. Tá? Não aparecem cavalos, mas os árabes também sempre foram grandes criadores de cavalos. Tá? Ok? Então vamos lá. Tá bom? Então, aqui, ó, qual é o objetivo da nossa aula? Eu não vou lê-lo todos aqui, mas a gente fazer a localização, né, desses povos islâmicos, da Arábia, principalmente, tá, onde eles surgiram, falar um pouco da religião que caracteriza esse nome islâmico, tá? Então, falar do criador dessa religião, do Maomé, tá? E das características dessa religião, tá? Ao mesmo tempo, falar a importância dessa civilização para ao mundo, para a Europa, para nós aqui no Brasil, inclusive, tá? Essa civilização árabe, ela teve, ou islâmica, teve uma grande importância em Portugal, Espanha, consequentemente, né, teve também uma influência forte depois que o Brasil passou a ser colonizado pelos portugueses, ocupado pelos portugueses. Tá? E hoje também nós recebemos populações que vêm, né, dos países árabes, né, formam um grupo importante dentro do Brasil, como a gente vai ter oportunidade de conversar. Qualquer momento que der problema, por favor, tá? Me avisem. Travou. Deu problema. Se eu estiver falando muito rápido, entre África, tá certo? Não estou falando mentira, não. África, o norte da África, o sul do oeste da Ásia, tá? E a Europa. O Oriente Médio está travando, tá? O Oriente Médio, então, é essa região aqui que está aparecendo no mapa daqui a pouco, tá? Nessa região predominam os desertos, mas também tem montanhas, tudo bem? E é cercada por vários mares. Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Boa parte dos povos dessa região do Oriente Médio Travou de novo. Professor, Tá péssimo. a conexão do senhor está muito ruim. Será que não seria melhor cada um acompanhar no seu PowerPoint? Verdade, aqui Ou no símbolo de apresentar conexão tá aparecendo que o vídeo tá ruim. pelo PDF, que trava menos que o PowerPoint? Professor, você tá com o microfone desligado. Professor,
Seu microfone desligado. Professor, seu microfone está desligado. Professor? Agora estão me ouvindo? Sim. Voltou. Pronto. Professor, você tá me ouvindo? Sim. Sim. É porque ontem meu Não. áudio Mas o tava professor travou de Então, novo. tá. Estou ouvindo perfeitamente. O que estão preferindo, então, é acompanhar pelo PDF de vocês e pelo PowerPoint de vocês? Eu vou explicando por aqui, pode ser? Tá? Professor, eu acho que tem duas opções. Ou cada um acompanha pelo seu documento, ou o senhor pode apresentar pelo PDF, que trava menos. Só que eu não sei se vai funcionar. Eu vou tentar, então, o PDF, tá bom? Vamos ver. Se o PDF nós vamos usar essa opção que você sugeriu, que é fazer a aula vocês observando o PDF de vocês, tá bom? Acho que eu vou fazer essa aula lá no colégio, vou ver se consigo marcar o laboratório. Lá o laboratório é bom e vai ser menor, tá bom? Vou ver se eu consigo aqui abrir o PDF. Está dando problema também, eu acho que ele está com dificuldade de carregar. Estão me ouvindo, pessoal? Estão ouvindo? Sim. 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 Então, tá, não está bom, né? Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Gente, vou pedir para vocês a paciência hoje, vocês acompanharem pelo PDF, tá? O que eu vou fazer depois? Eu vou pegar o PowerPoint, vou gravar os slides de cada PowerPoint e trocar o PowerPoint que está no sistema agora, tá? Para vocês terem um PowerPoint com sons, com as explicações que eu prefiro fazer, tá? Mas então, agora, nesse momento, então eu vou pedir para vocês abrirem o PDF de vocês, o PowerPoint, tá? Tá bom? Eu vou indicando a página. Estamos na página 2, que é aquela página dos objetivos. Aliás, minto, página 3, que eu estava explicando para vocês a respeito da civilização islâmica. Tá bem? Correto? Podem botar no chat aí, porque eu vou estar acompanhando também pelo chat, tá? Vou estar alternando os slides de forma a olhar o chat aqui, ver se, né, se vocês estão colocando algum problema. Aqueles alunos que não têm acesso ao microfone também podem, né, ficar falando, etc. Ok? Bom, então, como eu estava falando para vocês, né? Então, essa região do Oriente Médio é onde moravam esse grupo árabe chamados beduínos. Beduíno é um termo específico para o morador do deserto, tá? Nem todo beduíno necessariamente é um árabe, mas, né, em geral, os beduínos são árabes, tá bom? Mas a gente vai falar depois de outros beduínos que não são árabes, mas isso vamos deixar para depois, tá? Essas tribos, elas eram chefiadas por um chefe chamado sheik, tá? Ou cheque, tá bom? Da onde se deriva a palavra portuguesa cheque para aquele talão que se paga em dinheiro. Depois eu vou explicar por que essa origem, tá bem? Tá? Ou então emir, tá? Então lembrasse que tem um país chamado Emirados Árabes Unidos, né? Que é muito importante economicamente, é muito rico e tal, né? Tem uma empresa aérea chamada Emirates, que financia times de futebol da Europa, etc. E tal, né? Então, emir também era um título, tá? E tinha outro título também, mas ele não é exatamente árabe, ele é turco, chamado sultão. Mas a gente vê no mundo árabe, no mundo islâmico, esses títulos que correspondem a reis, a príncipes, né? Lembra um pouco aquela hierarquia feudal, tá? Então, sheik, emir acima do sheik, tá? Sultão, e tem califa também, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? O califa, ele é um título religioso também, ele não é só um título político, tá? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho.
Tá? Bom, então é muito importante lembrar uma coisa que eu coloquei sublinhada embaixo, que nem todo islâmico é árabe, tá? Por exemplo, hoje em dia nós temos muitos africanos, tá? Muitas populações da África que são islâmicas, mas não são árabes, tá bom? Né? Eu mesmo conheci um garoto que frequentou a academia militar aqui no Brasil, e né, ele é do Senegal, e ele não é árabe, mas ele é islâmico. Tá? Essas coisas podem existir. Agora, em geral, os povos árabes são islâmicos. Tá? Mais de 90% dos árabes do mundo, tá, são islâmicos. Então, nesse sentido, a gente pode fazer essa analogia. Tá? Aqui, gente, eu coloquei na página 4, verifiquei, eu coloquei algumas imagens para vocês, tá? Professor, você está com o microfone desligado. Tonhão, obrigadão. Olha isso aqui. Excelente, obrigado, Paixão. Voltou a funcionar o microfone? Voltou. Voltou. Bom, então tá. Então, o meu sogro trouxe um café aqui para mim. Tá? Ele tá aqui em casa hoje. O jovem, então, eu tô até fazendo uma questão errada para vocês, né? Porque eu estou mostrando uma imagem que eu não tinha ainda colocado no PDF de vocês, tá? Então, eu vou só um momentinho que eu vou soltar essa imagem. É uma imagem que eu coloquei mostrando alguns povos árabes, algumas cenas dos árabes, mas eu vou pular essa imagem e já passar para outra. Então, o próximo slide nosso é a respeito do islamismo, tá? Tá bom? Então, agora eu vou explicar para vocês o que é islamismo. O islamismo, então, é uma religião que surge entre os árabes no século VIII, tá bem? Aliás, última forma, no século VII, tá? 622, tá bom? O islamismo, então, é uma prática religiosa que Maomé, a pessoa que criou a religião islâmica, né, ela meio que copiou do judaísmo, do cristianismo, né, porque Maomé era um comerciante, ele inicialmente era analfabeto, mas com o tempo, né, ele aprendeu a ler e escrever, e começa, então, a ler textos religiosos, textos bíblicos, tá? E aí, então, ele tem uma visão onde Deus aparece para ele, né? Ele acreditou dessa forma, né? Dando uma missão para ele, então, de criar uma nova religião, tá? Esse Deus em árabe chama-se Alá, que é o mesmo Deus dos judeus, que é o mesmo Deus dos cristãos, tá? Maomé sempre disse isso, que ele adora o mesmo Deus, né? Correto? E, vamos dizer assim, Alá, então, passou uma orientação para ele e fez ele escrever um livro chamado Corão, tá? Os islâmicos acreditam que o Corão ele foi escrito pelo próprio Maomé, tá? O Corão é um livro enorme, né? Provavelmente Maomé não escreveu sozinho, pelo menos escreveu, ele ditou para outras pessoas escreverem, porque, né, ele dificilmente teria condições de escrever um livro tão grande assim, né, uma única pessoa, né? A Bíblia, por exemplo, seja a Bíblia judaica, seja a Bíblia cristã, ela foi escrita a várias mãos, né? Tá? Os evangelhos foram 4 evangelistas, né? Então, tá? É bem provável também que Maomé acabou, né, tendo apoio de outras pessoas para escrever. Tá? A Bíblia islâmica, chamada Corão, ela tem muitos trechos que é tirado da Bíblia cristã, da Bíblia judaica. Tá? Então, grande parte do Antigo Testamento ele é praticamente reproduzido no Corão. Tá? Mas aí, então, entra elementos novos que Maomé, então, faça a introdução. Tá? Maomé era de uma tribo árabe, porque eu queria ter mostrado para vocês as imagens, mas a gente vai ter oportunidade mais adiante no nosso slide de ver outras imagens dos árabes, com aquelas roupas tradicionais e tal. Tá? E o turbante, que é aquela parte que envolve a cabeça, ela tem coloração, tem desenhos específicos de cada tribo. Tá? Porque originalmente eles viviam nessas tribos
no deserto, eram grupos de 100, 150 pessoas, alguns menores até que isso, outros maiores, né? Chefiados por um sheik, tá? E eles andavam, né? De um lado para o outro, se fixavam nas áreas mais úmidas, onde tinha vegetação para os animais comerem, né? Os cavalos, como é que chama? As cabras, né, as ovelhas que eles criavam, né, os camelos, os dromedários, que é uma variedade de camelo, né, então eles ficavam lá nessas áreas mais úmidas, né, morando lá e tal, em tendas, né, tá certo? Aí, em determinado momento, então, partiam para outros lugares. Alguns árabes vinham viajando de um lado para o outro, né, porque eram comerciantes, que a gente vai comentar depois, mais tarde. Os corachitas de início não aceitaram essa mudança religiosa que Maomé quis impor, tá? E ele, né, acabou tendo que sair propriamente da tribo dele, que vivia, né, onde ele vivia, na cidade de Meca, tá? E ele foi para uma outra cidade vizinha chamada Medina. Nesse caminho para Medina, tá, ele tem umas visões de Deus e tudo mais, recebe uma orientação propriamente da criação dessa nova religião. Tá? E aí, então, é o que os muçulmanos chamam de Hégira, essa viagem de Meca para Medina, aonde, então, Maomé praticamente estrutura a religião islâmica. Pois não? Deixa eu só sair do... Deixa eu vou ver vocês aqui. Ó. É que estão colocando várias... Professor, a gente pode deixar um aluno apresentar? Pode também. Pode, essa ideia é boa, José Augusto. Quer fazer isso? Hein, José Augusto? Quer apresentar? Sim? Não? Professor, eu dei uma dica de apresentar, mas eu não sei se pois eu posso apresentar. Pode ser. Você que se quiser apresentar, tá? Tem como você fazer? Sim. Aí eu só vou explicando os slides. Pode ser? Uhum. Quer tentar? Vamos lá. Então eu aguardo, você tenta. Vamos lá. Eu acho excelente Tá conseguindo ver? Não estou conseguindo ver tudo. Tá ótimo. Gostei. Tu pode voltar ao slide anterior, ô José Augusto? Isso, esse aí é onde nós estamos, tá? Ok? Não, pode avançar. Mais um, para frente. Isso, direção islâmica. Esse nós estamos. Pode colocar em modo de apresentação, Augusto? Uhum. Para ficar maior um pouquinho? Excelente. Tá? Vai clicando até chegar naquele slide. Vai lá, vai clicando. Bom. Bom. Tá ótimo. Tá isso aí, tá? Então, visto, né? Ah, não, perdão, José Augusto, avança mais um pouquinho. Avança mais um pouquinho. Avança mais. Isso. Tá. Então, isso aí que nós estamos, ó. Muito bom, tá? Bom. Aí, pode parar aí, Augusto, tá ótimo. Tá? Então, com a morte de Maomé, tá certo? Com a morte de Maomé, né, a religião islâmica vai acabar sofrendo uma expansão. Eu não contei ainda para vocês, mas Maomé, quando chega a Medina, ele vai acabar tendo o apoio de várias tribos árabes, inclusive os próprios coaxiritas, tá? Acabam aceitando, né? Há uma guerra entre essas tribos, tá certo? Isso vai ser importante para eu explicar para vocês a jihad, que daqui a pouquinho a gente vai entrar, uma guerra nessas tribos, e Maomé acaba, então, se impondo, né? Ou seja, ele acaba tornando-se, né, literalmente, um chefe religioso dos árabes. Tá? E aí, então, o que vai acontecer? Com a morte de Maomé, nós temos que vão surgir outros chefes árabes que vão levar essa mensagem de Maomé. E eles eram chamados de califas, tá? E que literalmente significa, né, a voz do profeta. Tá? Porque Maomé ele não é considerado Deus pelos islâmicos. Tá? Não é que nem no cristianismo, por exemplo, que Cristo, que trouxe a mensagem de Deus, é considerado Deus também. Tá? Então, nós temos Deus Pai e Deus Filho, né? Professor. Oi, pode falar. Eu já escutei falar que Maomé era um profeta, mas o que isso significa? Isso mesmo. Então, Maomé, inclusive, Maomé se colocava numa situação assim. Ele dizia que ele era igual a Abraão. Tá?
ele dizia que ele era igual a Isaac. Ele fazia uma referência a todos aqueles profetas do Antigo Testamento. Tá? Ele se colocava na mesma posição. Tá certo? Inclusive Cristo. Maomé fala de Cristo, fala bem de Cristo. Né? Maomé considera Cristo como um grande profeta. Só que os islâmicos consideram Maomé o maior dos profetas. Tá? Então, essa é a diferença do islamismo, uma das diferenças do islamismo para o cristianismo. Que o Maomé, para os islâmicos, ele é um profeta maior. Mas os islâmicos dizem que Cristo, que Abraão, que Isaac, tá certo? Né? Que são também profetas, são também homens importantes na religião, e trouxeram a mensagem de Deus. Tá? Mas aí, então, eles consideram que Maomé é o maior profeta. Então, tem uma regra no islamismo que é bem interessante, que Alá é o maior Deus e Maomé é o seu maior profeta. Tá? Isso é tipicamente do islamismo. Nós, cristãos, achamos que Maomé é um líder religioso como qualquer outro que existiu, né? Tá certo? Uma importância, né, para os seus povos lá, mas a gente não dá uma importância grande para Maomé, né? Já os islâmicos consideram Maomé como alguém muito importante. Muito bom, Zé Augusto. Você consegue voltar aí nessa imagem? Tá? Ok. E aí, então, o que acontece a esses califas? Eles vão, né, fazer a expansão do islamismo. Tá? Nós vamos ver a chamada Guerra Santa. Tá bem? Então, existe um processo de conquista de outros povos, tá? E esse processo de conquista vai fazer com que o islamismo tenha uma grande expansão. Aí o Mário está perguntando uma coisa: os profetas eram escolhidos por Deus e tinham enormes autoridades religiosas. Normalmente eram tidos como conselheiros e tutores das leis de Deus. Muito bem. O Maomé concordaria com você plenamente. Tá? O Maomé dizer é isso mesmo, por isso que eu sou profeta. Tá? Né? Maomé justamente diria justamente isso. Bom, e aí nós temos alguns califas que foram muito importantes. Ó, califa não se dizia profeta, tá? Tem uma diferença. Só que o califa se dizia como um verdadeiro seguidor e herdeiro de Maomé, tá? Então isso também assumiu uma posição religiosa, tá? Então aí nós temos o Abu Bakr, o Omar, o Otman, o Ali, tá? O Ali, inclusive, era genro do Maomé, tá? Como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Eu vou falar sobre ele, sobre o Ali em breve, tá? E aí tem essas famílias de califas que foram importantes, por exemplo, o caso dos Omíadas, os Abacidas, tá? Que essas famílias de califas, essas dinastias de califas, eles fizeram grandes conquistas durante a Idade Média, tá? Então, a partir do século VII, os árabes vão conquistar o Egito, o norte da África, vão conquistar a Mesopotâmia, vão conquistar a Pérsia, vão conquistar partes da Índia, tá? Vão entrar na Europa, conquistar Portugal e Espanha. Só foram detidos pelos francos, tá? Pelo Carlos Martel, quase que eles conquistam a França e vão entrar na Alemanha também. Os árabes vão fazer uma conquista em grande parte da Europa. Como eles foram detidos, tá? Aí eles não conseguiram esse processo de expansão. Eles foram detidos também na Itália. Eles não conseguiram, vamos dizer, invadir toda a Europa. E eles, obviamente, interessavam pela Europa, né? Porque a Europa tinha um clima, né? Principalmente aquela Europa do Sul, mais agradável, não era um clima excessivamente frio, mas muito mais umidade, boa para fazer as culturas, as plantações. Tá? Bom, e nesses locais que eles foram invadindo, foram tomando, eles acabaram criando uma civilização importante, né? Foram criando estados importantes. Tá? Com o tempo, os califados vão se dividir, formar vários reinos. Né? A exemplo do califado de Córdoba, que ocupou grande parte da Espanha, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Vou pedir para o José Augusto prosseguir para o outro slide, por favor, José. Então, aí nós estamos vendo Omar, tá? Ok? Omar, então, foi o primeiro califa, seguidor de Maomé, tá? E Omar, então, iniciou esse processo, então, de expansão. Observem ali, né? A Síria, Israel, Iraque, Pérsia, Egito, né? Essa expansão desses povos árabes, tá? José Augusto, pode prosseguir para nós, por favor? Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a religião islâmica, tá bom? Então, a religião islâmica ou religião dos árabes, embora a gente saiba que nem todo árabe é islâmico, e nem todo islâmico é árabe, mas 90% dos árabes do mundo são islâmicos, tá? Então, existe uma identidade muito forte entre islamismo e árabe, né? Tá?
Então, é isso. Bom, o Professor, pois não? eu não consegui entender a diferença, assim, pelo nome, né? A gente ainda não falou sobre, entre Uhum. religião islâmica e islamismo. É a mesma coisa? Uhum. É a mesma coisa, tá? E tem outros nomes também. O islamismo pode ser chamado também de muçulmana, religião muçulmana, tá? E pode ser chamado, na língua portuguesa, de maometanismo. Também existe esse termo, só que é menos usado. É mais comum a gente usar muçulmano e islamismo. Qual a diferença das palavras? Islã se refere à ideia da comunidade, tá? Islã significa todo o conjunto da população humana que acredita em Alá. Tá? Então, essa é a ideia do Islã. Bom? Correto? Então, a gente fala assim, o Islã. O Islã é o conjunto dos países árabes, toda essa comunidade, todas as sociedades que acreditam em Alá. Muçulmano é aquele que crê. Tá? Correto? É o crente. Tá? Correto? A gente não tem essa referência no cristianismo também, a religião dos crentes. Tá? O fulano é crente. Tá? Então, o fulano, em árabe, o fulano é muçulmano. Tá bom? Então, aquele que crê. Tá? Então, por isso que esses dois termos são diferentes, mas eles significam a mesma coisa. Só que eles têm um sentido, né, próprio. Islã, a comunidade, muçulmano, o crente. Então, eu posso falar religião islâmica ou religião muçulmana, que eu estou falando a mesma coisa. Tudo bem? Tá? Primeira característica, então, né, dos pilares do islamismo, a questão da fé. Tá? Então, Alá é o único Deus, Maomé é o maior profeta. Isso aí é a regra número 1. Tá bom? Tá? Né? Os mandamentos, vamos chamar assim, do islamismo. Correto? Tá? Qual é o outro? Né? Outro preceito é a questão da oração. Então, tem que se rezar 5 vezes ao dia, de preferência voltado em direção à Meca. Tá? Ver se o Augusto consegue voltar a imagem. Então, as igrejas muçulmanas, chamadas mesquitas, elas sempre são construídas de forma que o que seria o altar, né, onde fica o muazim, tá? Correto? Que é, então, o líder religioso, tá? O ulemá também, como é chamado, o muazim, o ulemá, ele fica, então, numa posição, quando ele está orando, que os crentes, quando estão, né, virados para ele, estão virados em direção à Meca. Tá? Se eu sou muçulmano, se você é muçulmana que está em casa aí, se você tem que fazer oração, como é que você sabe onde é que tem a Meca? Tá? Alguém pergunta, o pessoal faz aqui no Brasil para um muçulmano. Ele fala uma coisa simples, eu me viro em direção a leste, porque eu sei, em relação ao Brasil, que Meca, né, lá na Arábia Saudita, está a leste. Então, eu me viro em direção a leste para dar tudo certo. Tá bom? Tá? Então, no Brasil. Quem tiver no Japão vai se virar em direção ao oeste. Tá bem? Tá? Quem estiver lá no sul da África vai se virar em direção ao norte. Bom, aí então eles se viram como podem também para fazer as suas orações, geralmente em direção ao local sagrado, que essa é a norma. Tá? E aí eles têm um tapetinho no chão, né, esse joelho, e baixam a cabeça em direção ao chão. Tá? Geralmente os muçulmanos sempre têm um tapetinho que eles andam com ele, né? Tá certo? Para fazer as orações em casa, fazer as orações no trabalho. Os mais fervorosos param de trabalho e fazem a oração, tá? Né? Num determinado momento em direção à Meca, tá bem? Tá? Aí os horários eles escolhem, né? Ou eventualmente em cada região é estipulado horários específicos para eles fazerem isso, tá? Uma outra questão importante é a questão da caridade, tá bom? As sociedades árabes sempre foram sociedades onde teve, né, ricos e pobres, mais como, né, ou qualquer outro lugar, a gente pode dizer assim. Então, a Maomé estabeleceu uma regra que aqueles que não podiam trabalhar, aqueles que, né, que eram mutilados, que tinham uma certa dificuldade e tudo mais, né? Então, o muçulmano deveria ajudá-los, né? Então, é o zakat, é uma norma importante. Ver se o Augusto consegue voltar aí a imagem, tá bom? A outra é a questão do jejum. Aí o jejum, pode voltar lá, por favor, isso. O jejum tem uma questão importante, porque não é um jejum eventual, ele é um jejum que se pratica num mês do ano, chamado Ramadã. Tá? Fazer o Ramadã. O Ramadã envolve alguns problemas, tá, gente? Porque o Ramadã, a pessoa faz um jejum de um mês. Tá? Esse jejum de um mês, a pessoa, claro que come e toma água, mas ela só pode fazer isso à noite. Tá bom? Tá?
Então, quando esse colega que esteve aqui em casa há um tempo, né, que era muçulmano, lá do Senegal, ele, né, o que ele fazia? Minha esposa deixava comida para ele, tá, pronta à noite. Então, a partir das 18 horas, ele geralmente jantava conosco, né? Então, ele tinha comida e tudo mais. E de manhã cedo também, ele se alimentava cedo, tá? Antes das 6 da manhã, tá? Então, ele fazia isso. O Ramadã, ele pode ser quebrado, tá? O ulema, o padre, né, da religião islâmica, pode autorizar as pessoas a quebrarem o Ramadã, por necessidade, por exemplo, né? O sujeito é médico, é enfermeiro, é militar, então, uma profissão que não pode, né, fazer o Ramadã, então ele é autorizado a não fazer o Ramadã, tá? Correto? Esse menino que era militar, ele fazia o Ramadã mesmo lá na academia militar, né? Ele dava um jeito, se organizava e fazia todas as atividades físicas, lá, todos os treinamentos e tudo mais no mês de Ramadã, comendo somente à noite, tá bom? Tá? Então é uma coisa curiosa, né? Do mundo islâmico, tá? Do mundo árabe. Também é norma do islamismo peregrinar a Meca uma vez na vida, tá? Os muçulmanos, os árabes, de uma forma geral, um povo comerciante, tá, gente? Então, eles andavam muito, viajavam muito com seus camelos, transportando mercadorias de lá. Eles que vão abastecer a Europa, por exemplo, das especiarias, que mais tarde a gente vai comentar sobre isso, tá? Eram caravanas árabes que faziam esse comércio das especiarias. Então, eles locavam um lugar para. Então, né, para eles andar não era uma coisa muito rara, assim, cavalgar, andar de camelo e tal. Né? Então, existia também essa norma de Maomé. Pelo menos uma vez na vida, o indivíduo deveria ir à Meca. Se o indivíduo não pode ir à Meca, porque é muito pobre, se o indivíduo está, né, doente, planejou ir à Meca, mas não tem condições de ir à Meca porque está doente. Tá? Então, né, ele é dispensado também disso. Tá? Mas se ele puder, é uma obrigatoriedade de ir à Meca. Aí chega lá, a Meca, ele tem que comprar um cordeiro, um carneiro, tá? Para o sacrifício. Tá, né? Existe um grande mercado em Meca, né? Hoje em dia, uma cidade da Arábia Saudita, né? Tão grande quase como Belo Horizonte, sabe? Um grande mercado de fornecimento de animais para sacrifício, quando chega, então, os peregrinos, né, que eles têm que fazer isso, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a Caaba, a gente vai comentar mais sobre isso. Bom, outros aspectos, então, o Corão, tá, gente? O Corão pode ser escrito Corão ou Alcorão. Esse Al na frente é o artigo, corresponde a O, corresponde a A em árabe, tá? Por exemplo, agora é hora, nós estamos já 11h37, nós estamos perto do almoço, tá bom? Tá? Que é uma palavra árabe, tá bom? Tá? Correto? Né? Em outros povos de origem latina, o termo almoço é diferente, né? É uma outra palavra. Por exemplo, em francês é o déjeuner, tá? Tá certo? Não tem nada a ver com almoço. Almoço é uma palavra de origem árabe. Folha de almaço, tá? Alcachofra. Nós temos várias palavras ali. Álcool, tá muito em voga álcool, né? Álcool em gel, álcool, tá? Também um produto de químico de origem árabe. Tá? Bom, então esse al na frente aí, né, ele é importante. Ele é um artigo. Então, por isso que a gente pode escrever a palavra em português de Corão, tá certo? Ok. Corão, então eu estou olhando aqui o chat, vendo se alguém tem uma... Ô, Augusto, vê se consegue colocar a imagem novamente, se for possível, tá? Que a imagem saiu. Tá bem? A imagem? Tá dando informação aqui que o vídeo do Zé Augusto foi desativado para economizar largura de banda. Tá? Da banda deve ser a banda larga, né? Deve ser, tá? Vê se você consegue projetar novamente, se for possível. Pra mim tá aparecendo. Agora sumiu. Então pode ser para... não, tá. Ok. Pode ser que para mim... Calma aí, eu acho que eu já sei. Professor, Agora sumiu. Tá aparecendo, agora sumiu. Eu parei de Internet. compartilhar para ver se dava certo. José Augusto, vê se consegue mostrar aí para nós. Vê se consegue. Se não, a gente faz o plano B aqui. Tá? Apareceu, José Augusto? Apareceu, pessoal? Não? Não apareceu? Estou mandando compartilhar agora. Tá. Apareceu, estou vendo. Tá? Legal, José Augusto. Tá? Se puder aumentar, melhor. Isso. Tá? Volta lá aquele slide lá, da fé islâmica. Isso. Não, mais adiante, mais adiante, mais adiante, mais adiante, mais adiante. Isso, tá? Ok. Não, volta um, por favor.
Isso, tá? Nós estamos vendo embaixo. Então, o Corão, tá? Além do Corão, tá? A gente tem a tal da Sharia, talvez já tenham visto em filmes, né? Tem muito filme que explora a Sharia. A Sharia, por exemplo, é um código islâmico de leis, de normas religiosas muito radical, tá? Então, tá na Sharia, por exemplo, aquela mulher adúltera será apedrejada, que é uma coisa copiada da tradição judaica. Travou. Professor? Está em vigor, em muitos países como a Sharia está em vigor, essa norma ainda, né? A poligamia, embora seja uma tradição religiosa, tá? Mas, né, é que nem no judaísmo, né? No judaísmo também, a poligamia, né, era comum, né? Pegar aquelas figuras do Velho Testamento, tinham eventualmente várias mulheres, né? Abraão, por exemplo, tem várias mulheres. Mas, né, é uma coisa que depois os judeus abandonaram, né? Em alguns países árabes já se abandonou isso também, mas em alguns outros a poligamia ainda é permitida, tá? Ok? Ok. Não está aparecendo para mim, o João Augusto, mas não há problema. Tá? E, por fim, tá? A proibição de bebidas alcoólicas também, tá, gente? Jogo de dinheiro. Tá? A questão que é meio curiosa, comer carne de porco. Tá? Então, os árabes, tá? Os islâmicos, como os judeus, não comem carne de porco. Tá? Né, assim, claro que os tá bom? Ou na Arábia Saudita é bem possível que a gente consiga comer uma pizza de calabresa, tá bom? Mas, assim, né, os mais religiosos não comem carne de porco, tá? Eventualmente até é proibido vender carne de porco. Comunidades muçulmanas, onde isso é levado mais a sério, tá? Ok? Podemos prosseguir? João Augusto consegue passar o próximo slide? Que, aliás, até não está aparecendo para mim, não sei se está aparecendo para todos. Aí, ó, o João Pedro está comentando que eles não sabem o sabor dos bacons. É verdade, João Pedro, você tem toda razão. Tá? Muito bom. Aqui nós estamos vendo, ó, que ele projetou agora, a mesquita mais importante para os muçulmanos, que ela fica em Meca. Tá? Meca é uma cidade da Arábia Saudita, tá, gente? Meca é uma cidade grande como Belo Horizonte, talvez até um pouco maior que Belo Horizonte, tá? Mas não é a capital da Arábia Saudita, tá? A Arábia Saudita é um país atual, tá, gente? Que ocupa a maior parte da Arábia, tá? Região onde surgiram os árabes. Mas tem outros países da Arábia, tá? Na Arábia. Por exemplo, o Kuwait, o país onde vão ter, inclusive, ter Copa do Mundo, essas coisas que é próxima, né? Oman, deixa eu ver o que mais ali, também Bahrein, correto? Emirados Árabes Unidos, tá? Iêmen, Somália, são países da Arábia, tá? Mas a Arábia Saudita é que ocupa a maior parte, inclusive a parte mais tradicional, que é a parte de desertos, né? E a Arábia Saudita, então, tem a sua principal cidade, a cidade de Meca. Mas a capital é que nem Brasília, tá? A capital é Riad, é uma outra cidade, tá? A maior cidade do Brasil é São Paulo, mas a capital é Brasília, que é uma cidade que não é tão grande, né? Tá? Mesma coisa. E a capital religiosa, a segunda capital religiosa, é a cidade de Medina. Então, tem duas cidades religiosas muito importantes na Arábia. A mais importante é Meca, onde fica essa mesquita. Mesquita é uma grande igreja, tá, gente? Mesquita é uma igreja árabe. Essa mesquita tem uma particularidade, ela não tem um telhado no seu centro, tá? O seu centro é vazio, e lá no centrão, tá certo? Fica uma tenda onde tem uma pedra negra, tá?
Essa pedra negra provavelmente é um meteorito, tá bom? Né? Os ulemás da mesquita nunca deixaram pesquisadores, geólogos lá ver que pedra é essa, tá? Mas é provavelmente um meteorito, uma pedra, uma rocha escura, tá? E que ela é considerada sagrada pelos muçulmanos. É interessante porque, né, não é direta entre a rocha e Alá, tá? E ela chama-se Kaaba, tá bom? Tá? Essa tenda onde tem essa rocha. Quando se faz peregrinação à Meca, se deve dar umas voltas na Kaaba e realizando orações, como a gente vai ver numa próxima imagem, tá? Ok? As mesquitas em grandes torres, onde originalmente o ulema, o padre, tá? Muazzin também, como é chamado, aqui no Brasil chama de sheik, tá? Subia na torre lá, tá certo? Tá? Eu tô subindo aqui com o meu mouse, mas vocês não estão vendo. Tá bem? Subi lá no alto, ele ficava lá em cima chamando os fiéis para oração. Tá? Dentro daquela ideia das 5 orações diárias. Né? Tá? Hoje em dia, não. Pois não? É que... Travou? Oi. É Voltou? que Voltou? Tá. Voltei. Então, eu estava comentando, né, que nessas torres subia lá o padre, né, chamado ulema, o padre muçulmano, para fazer as orações, tá bem? Vamos passar para o próximo slide? Vamos lá? Próximo slide, então. Muito bem. Gente, tem dois ramos muito importantes entre os muçulmanos. Entre os cristãos não tem católicos, não tem evangélicos, tem, né? Pois é, então entre os islâmicos tem os sunitas e os xiitas. Tem outros ramos também, tá? Mas esses dois são os mais importantes. Tudo bem? Tá? Antes de comentar isso, tá, gente, de comentar essa questão, quando Maomé criou a religião islâmica, até naquela época, os árabes acreditavam em gênios. Eu isso que comentar com vocês. Tá? Quem eram os gênios? Os gênios eram entidades fantásticas que viviam nas cavernas e, eventualmente, em objetos. Tá bom? Tá? Na história do conto de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, tá? O Aladim encontra, né, numa lâmpada que era um objeto para iluminar a noite, tá? Um gênio morando dentro. Eventualmente, os gênios habitavam também em garrafas e tudo mais. Tá? Uma vez libertado, o gênio ele ficava preso à pessoa que libertou. E a pessoa podia fazer, então, vamos dizer assim, executar os pedidos. Então, essa crença em gênios dessas entidades fantásticas é anterior Claro que hoje em dia, né, acho que principalmente a gente vai andar para um país árabe como Emirados Árabes Unidos, ou Arábia Saudita, ou Kuwait, ou Iraque, né, que não está na Arábia, mas é um país árabe também, ou no Egito, tá? E vai acreditar pessoas, né, vai encontrar pessoas que acreditam em gênios, tá? Acho que é uma coisa meio difícil, né? É meio como Saci Pererê para nós aqui no Brasil, tá? Curupira, né? Então essas entidades, né, elas ficaram nas lendas, né? Mas antigamente, antes do islamismo, fazia parte da religião deles. Gente, sunitas e xiitas então, são dois grupos islâmicos importantes. Os sunitas eles correspondem a mais ou menos 80% da população árabe no mundo. Tá? Os sunitas, normalmente, eles são mais flexíveis, eles se adaptaram melhor ao mundo moderno, ao capitalismo. Tá? Né? Então, a grande parte dos sunitas não são tão religiosos, assim, necessariamente fazer 5 orações diárias, não usam mais turbantes, não usam mais burca, as mulheres não usam véu. Né? Então, entre os sunitas é muito comum a ocidentalização, eles praticam a religião islâmica, mas de uma forma mais, vamos dizer assim, simples. Tá? A maioria dos sunitas não são poligâmicos, são monogâmicos, tá? Como qualquer cristão, tá? E existe sempre, geralmente, uma boa relação entre sunitas e cristãos. Tá? Eu acho que, né, na maior parte dos casos, essa relação é boa. Os xiitas já são mais conservadores. Tá? Eles procuram, então, manter uma tradição islâmica, vamos dizer assim,
mais fiel, né, às tradições, mais fiel, mais original. Tá? É muito comum entre os xiitas, sim, o uso das vestimentas que cobrem o corpo. Né? Tá? Em determinados países xiitas, a burca, por exemplo, é comum. Aí a mulher cobre todo o corpo, né? Fica somente os olhos aparecendo. Tá? Às vezes nem isso. Tá? Aí varia, né? Varia, vamos dizer assim, um pouco de país para país. Bom, os sunitas têm esse nome porque eles acreditam, eles seguem um documento, como é que chama, umas normas religiosas chamadas Suna, que complementam o Corão. Tá? A Suna é um pouco diferente da Sharia. A Sharia são leis, as Sunas são recomendações. Tá? As Sunas são normas. Então, da onde vem esse termo sunita? Tá? Isso, os xiitas fazem uma flagelação, muito bem lembrado. Bom, já os xiitas têm esse nome porque eles seguiram um dos califas, chamado Ali. Tá? E xiita significa seguidor de Ali. Tá? Shat al-Ali. Tá? Da onde vem, então, essa conjugação do termo xiita. Tá bom? Embora um colega de vocês comentou a autoflagelação, mesmo entre os xiitas, não é uma coisa tão comum, não. Tá? Então, eu andei lendo sobre isso, quando estava preparando essa aula, ela é tão um pouco rara. Tá? Aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, nós temos xiitas e sunitas. Tá? Né? Nós temos aqui comunidades de origem palestina e libanesa, de origem sunita e xiita. Tá bom? Mas aqui predomina, como em qualquer outro lugar, geralmente os sunitas, em termos numéricos. Tá? E muitos sunitas, você nem... Até mesmo xiitas, mas assim, muitos sunitas nem percebem que era muçulmano, entendeu? Porque, né, anda com roupas ocidentais normais, tudo mais, né? Não tem... Né? Pratica a crença religiosa islâmica semelhante ao que nós praticamos no cristianismo. Né? Pelo menos a maior parte de nós praticamos no cristianismo. Então, é uma forma menos, vamos dizer assim, radical de prática religiosa. Bom, eu não sei se está nesse slide ou está no próximo. Pode passar, por favor, o próximo slide, João. Pode passar. Tá aqui, fundamentalismo. O que vai interessar para nós muito é a questão do fundamentalismo. A gente confunde um pouco, às vezes, xiita com fundamentalista, tá, gente? E não é uma verdade, tá? Os fundamentalistas, eles não são necessariamente xiitas ou necessariamente sunitas, tá? O fundamentalismo do islâmico é uma prática radical do islamismo no sentido de impor o islamismo a todas as populações possíveis e de não aceitação a nenhum tipo de crítica. Tá? Então, esse é o fundamentalismo. Tem esse nome porque eles fazem uma leitura muito ao pé da letra do Corão. Tá bom? Né? A gente faz isso também no cristianismo, muitas vezes muita leitura ao pé da letra no texto bíblico, nos evangélicos, por exemplo. Mas sempre nós tratamos o texto bíblico com uma certa flexibilidade, ou seja, a gente sempre olha aos olhares, né, da nossa sociedade. Tá? Os fundamentalistas não. Os fundamentalistas procuram, né, uma interpretação que seria para eles a interpretação fundamental, a verdadeira. Tá? E aí que acaba eles praticando, né, atos, vamos dizer assim, ligados à violência contra outros povos, né, ao terrorismo, tá? A guerra religiosa. Por exemplo, os fundamentalistas fazem uma leitura muito errada da jihad. Né? Eu não sei se eu botei a jihad para vocês aqui. Deixa eu olhar no meu slide aqui só um pouquinho, onde é que eu botei a jihad. Eu me lembro que falava da jihad, agora eu não me lembro onde é que a jihad entrou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu não me lembro onde é que eu coloquei a jihad aqui. Tá, mas ela vai aparecer. Eu depois tenho que olhar com mais calma, ver se eu acabei não pondo ela num local importante. Tá? Deixa eu lá. Ok, mas vamos lá. Ela aparece aqui no fundamentalismo islâmico. Ela aparece. Tá? Deixa eu voltar aqui na visão. Então, aqui, ó. O que é a jihad? A jihad é uma norma que Maomé colocou no Corão, tá? Que o muçulmano ele deve expandir a religião, ele deve levar a religião para outros povos. Mas a jihad, ela é, na realidade, uma questão muito pessoal, ela é uma atividade do indivíduo, ela não é necessariamente uma atividade violenta através da guerra. Tá? Ela se tornou guerra no momento que Maomé estava em luta contra outras tribos. Tá? Os paraxitas se tornaram muçulmanos e começaram a impor a religião muçulmana em outras tribos. Aí, nesse sentido, que se tornou uma guerra santa. Tá? Mas os fundamentalistas vão ler muito nessa linha, da jihad ser uma guerra santa. Tá?
Enquanto, por exemplo, outros muçulmanos leem a jihad como uma experiência pessoal. O indivíduo, né, ele, de uma forma voluntária, levar a religião islâmica para outros povos, não necessariamente pela violência, tá bom? Bom, a jihad, de uma maneira geral, ela vai ser colocada, tá? Ah, não consegue escutar o professor? Vamos ver. Tá ruim ainda, deixa para lá, chuta aí. Tá bom, João Pedro. Não. Ó, João Guilherme que não consegue escutar. João, tá me ouvindo, João Guilherme? Tá conseguindo ouvir agora ou não? 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 Ah, tem alguém que está bugado. João Guilherme que está bugado. Vê se alguém não apagou o telefone dele, o microfone dele. De repente foi isso. Tá? Sai e entra também, isso é uma questão. Ok, tá? Então, vamos prosseguir. Então, a jihad, ela vai ser uma questão importante, tá, gente? Porque ela vai explicar, em parte, essa expansão muçulmana, como a gente vai ver no próximo slide. Por favor, quem está mudando é o João Augusto, né? Quem está mudando os slides, quem é que está mudando é o... José Augusto. Hã? José Augusto. Ok. Obrigado, José Augusto. Desculpe a confusão do nome. Então, nós estamos vendo a Kaaba, tá, gente? Tá? Então, a Kaaba é essa tenda construída no centro da mesquita de Meca, que é uma mesquita aberta no seu interior, tá? A maior parte das mesquitas são fechadas para não, né, os crentes não pegarem sol, não pegarem chuva, tá? Claro que não é comum chover em países árabes, mas, né, eles são países desérticos, na maior parte, né? Os árabes são povos tradicionalmente desertos. Mas, né, a mesquita de Meca, ela é aberta no seu interior para permitir que os peregrinos, né, os muçulmanos peregrinos, façam, então, essa visitação a Kaaba de uma forma melhor. Mas podem ver pela quantidade de pessoas, né, tá? Que durante todo o ano Meca tem isso, né, mano? Principalmente no mês de Ramadã. O mês de Ramadã é que reúne maior número de peregrinos, né? Eventualmente até dá problema, né? O pessoal se batendo. Nesse momento de pandemia, na Arábia Saudita, estiveram proibindo essa cerimônia em função do contato das pessoas. Não sei se agora já conseguiram voltar, tá? Mas imagina transmissão aí de vírus, como ela pode se dar de uma forma forte. José Augusto, pode mudar o slide para nós, por favor? Pode mudar. Bom, e aí nós temos razão da expansão do islamismo, tá? Né? A expansão dos povos árabes, de uma maneira geral, tá? Porque com essa expansão religiosa implicou também numa expansão de ocupação, de domínio de outras terras. Então, uma das primeiras coisas é a questão da procura de terras férteis, tá, gente? Tá? Então, isso é um elemento importante. A Arábia, né, é uma região muito seca, muito desértica. Né? Naturalmente, os árabes procuraram, por exemplo, tomar o Vale do Egito. Tá? O Egito era um país faraônico, né? Depois com dominação grega, mas, né, dominaram o Egito por causa do Vale do Rio Nilo, dominaram a Mesopotâmia por causa do Tigre e Eufrates, tá? Dominaram a Palestina, tá bom? Estavam os judeus, porque ali tem o Rio Jordão. Bom, em suma, né, aí foram para o norte da África, depois entraram na Europa também, tá? Então, né, sempre nessa procura de terras férteis. Apesar dessa procura de terras férteis, a maior parte dos países árabes são desérticos, né? Tá? Então, né, se a gente pegar os países árabes tradicionais, né, a Argélia, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Síria, Iraque, tá? São países desérticos, né? Na realidade, né, eles acabaram estabelecendo mais nesses países mesmo. Uma outra coisa também é a questão de superioridade militar. Eles dominavam a técnica do aço, tá? As espadas deles, chamadas cimitarras, tá? A espada curva, a gente vê nos filmes, eram espadas bem melhores que as espadas europeias, tá bom? Além disso, eles eram excelentes cavaleiros, tá? Também tinha os camelos, né? Um animal muito importante no transporte do deserto, tá? Que é um animal que pode passar vários dias sem tomar água, sem comer, tá? Porque, né,
É um animal que ele tem vários estômagos, né? Então ele acumula uma grande quantidade de água e comida. Tá? E outro aspecto muito importante, a gente não poderia deixar de falar, é a jihad. Essa norma que Maomé fala da ideia de expansão do islamismo, ou seja, do fiel levar a sua religião, tá, para outros povos. Tá? Que isso foi interpretado, inclusive, de forma violenta, no sentido de conquista militar. Né? Então, a ideia da Guerra Santa. Então, por isso que jihad virou sinônimo de Guerra Santa. Tá? Nesse slide eu esqueci de colocar a palavra jihad ali junto de Guerra Santa, mas deveria ser colocada. Tá? Outro aspecto é o interesse comercial. Tá, gente? Mas é uma tradição muito forte até hoje. Tudo que é cidade árabe tem as feiras de comércio, muitos árabes são comerciantes. Tá? Os árabes que vieram aqui para Belo Horizonte viraram comerciantes ali na Rua dos Tamoios, na Rua de São Paulo, Galeria do Ouvidor. É cheio de descendente árabe nesses locais, porque é uma tradição deles serem comerciantes. Tá? Quando não comerciantes, são médicos. Também isso é comum entre eles, a profissão de medicina, que a gente vai ver depois, tá? Mas tem muito forte essa questão. Engenheiros também, às vezes, né? Hoje em dia, mais atualmente, né? Mais modernamente, eles procuram determinadas profissões que têm facilidade de colocação, de trabalho, até mesmo prevendo a questão do deslocamento. É interessante isso, tá? Porque faz parte da cultura deles, né? Essa questão da viagem, se fixar em outras regiões, tá? Então, esse aspecto. Então, interesse comercial. Uma outra coisa, né, gente, que a Europa vivia um enfraquecimento, né? Junto com a Europa, o Império Bizantino. Então, isso aí facilitou que eles dominassem áreas do Império Bizantino, países europeus como Portugal e Espanha, tá? Que eram reinos bárbaros da época, né, que eles dominaram, e quase que dominaram a França também. Se não fosse, né, o Carlos Martel, depois Carlos Magno, tá? Provavelmente os árabes tinham dominado a França, tá? Aí tinham então conquistado essas áreas, ok? Bom, e uma outra coisa também importante aqui, tá? Né, a formação dos califados, né? Que são esses vários reinos, assim, o José Augusto, pode passar o slide para nós, por favor? Tá? Nós estamos nos aproximando, né, já ao final da aula. Então, aqui, eles expandiram além da Arábia, tá? A Arábia é uma península da Ásia, tá, gente? Que é composta hoje em dia por países como Kuwait, Arábia Saudita, Omã, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Somália, Iêmen, tá? Mas a maior parte é ocupada pela Arábia Saudita, que tem esse nome saudita em função de uma família dinástica, que até hoje tem seus reis lá, que é a família Saúde, que não tem nada a ver com saúde em português, tá? Saúde que escreve S-A-U-D, Saúde, né? Na verdade se pronuncia Saúde, tá? Da onde vem esse nome Arábia Saudita. E muitos países da Ásia, inclusive a Índia, tá, gente? Boa parte da Índia foi ocupada pelos árabes e aculturada pelos árabes. Até hoje, na Índia, existe uma forte tradição árabe lá, tá? Ou mais precisamente muçulmana. E nós temos aí também o Irã, né, que era a antiga Pérsia, tá? Países da Europa da Ásia Central, o Turcomenistão, Azerbaijão, Afeganistão, Cazaquistão, tá? São países também de forte influência muçulmana. Podemos continuar, José Augusto, próximo slide. Por favor. José Augusto, tá indo. Aí, gente, uma paisagem típica do beduíno, tá? Eu vou atualizar esse PowerPoint para vocês. Coloquei outras imagens também interessantes, tá? Que depois eu gostaria que vocês vissem. Estão vendo aí um beduíno conduzindo camelos, né? Junto a um oásis. Oásis são esses locais, né? Tá? Tem esse tipo de palmeira, tá, gente? Que é chamada tamareira. Tá? As palmeiras mais comuns nessa região são as tamareiras, que dão um fruto parecido com o coquinho que nós temos aqui no Brasil, nas palmeiras do Buriti, por exemplo, nós temos aqui no Brasil. Tá? Esse fruto chama-se tâmara, tá? Que é muito gostoso de comer, tá? Ela seca, né? Ela fica com uma forma de passas, assim, de como se fosse passas de uva, extremamente gostoso, muito doce, muito energético, tá? Por isso que as tamareiras são muito importantes no vaso. Além disso, as tamareiras dão sombra, tá? As tamareiras também puxam água do subterrâneo do deserto.
ajudando a formação de laguinhos, tá bom? Aonde a cidade de beber aos camelos, aos cavalos, às ovelhas, né? Então, os oásis são esses locais que permitem a vida, inclusive plantar, tá? Plantar-se arroz, oásis, se plantava berinjela, típica comida árabe também, tá? Arroz, berinjela, tá bom? Né? A carne de carneiro, que é um prato bem específico, e muitas verduras. Por exemplo, a alface, que tem nome árabe também, tá? As verduras também, eles consumem bastante. Podemos mudar, por favor, o slide? Muito bom. Aqui, ó, gente, esse mapa tá fantástico. Eu gosto também dessa expansão árabe. Olha só como ela é grande. Ela sai da Arábia e vai até partes da Europa, partes da Ásia, enorme, né? Tá? Estão vendo aí que as áreas, passando pelo norte da África, o Egito, tá? O Egito hoje é um país de cultura árabe, né? No passado ele era faraônico, era uma outra cultura, era bem diferente da cultura atual, tá? Então, podem ver que a expansão. Aonde está o Império Bizantino, os turcos tomaram, né? Aqui nós não temos totalmente a expansão do Islã, porque nós temos alguns países islâmicos que não estão aparecendo aqui, tá? O caso, por exemplo, da Turquia, aonde está aí o Império Bizantino, tá? Mas é um detalhezinho de mapa só. José Augusto, podemos prosseguir, por favor? Podemos. José Augusto, muito obrigado. Aí outro mapa. Esse mapa está melhor, gente, tá? Esse mapa, inclusive, está muito atualizado. Vocês podem ver que dentro da Europa, nos tempos atuais, nós temos muitas comunidades árabes, temos muitas comunidades muçulmanas, né? Podem ver que o norte da África, olha só, a quantidade de países da África que praticam a religião muçulmana hoje. Bom? E no Brasil, atualmente, tá, nós temos no Paraguai também, no Peru, tá, nós temos, né, comunidades muçulmanas bem grandes, tá? Função aí de migrações mais recentes, né? Claro que não tem nada a ver com essa expansão que nós estamos vendo aí durante a Idade Média, entre o século VIII até o século XII, tá? Não tem nada a ver com essa expansão nesse momento. Pode ver que a Índia também. Olha a Indonésia aqui já na Ásia, né, mas quase na Oceania também, né, tá? Então a expansão islâmica ela é enorme. Tanto é que a religião islâmica ela só perde no mundo para o cristianismo, né, praticamente, tá? Ela está, né, no mesmo nível que o taoísmo, né, que é uma religião grande praticada na China e em outros países, né? A religião islâmica está praticamente junto. Ela só perde para o cristianismo. Podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Bom, aí nós estamos já falando, então, na arte e na cultura árabe. Gente, o islamismo, ou a civilização islâmica, ela foi extremamente importante para o desenvolvimento das civilizações do mundo, em especial a civilização europeia, tá? Embora, né, os países, vamos dizer assim, o islamismo não chegou, os árabes não chegaram a dominar, né, a maior extensão da Europa, eles dominaram somente ali a Península Ibérica. No entanto, nessas regiões que eles dominaram, eles deixaram muito sua marca cultural. Além disso, muitas ciências árabes, muitos conhecimentos árabes acabaram se difundidos. Tá? E aí nós temos uma questão muito interessante que a gente pode fazer comparação com o cristianismo, porque o cristianismo que existia durante a Idade Média é um cristianismo que nega muita cultura, o conhecimento, tá? Ele é um cristianismo muito místico, né? O feudalismo não deixou se desenvolver as escolas, né? Formação de universidades, isso acontece na Europa mais tarde, no final, propriamente, da Idade Média. Então, durante esse período, a cultura árabe é que está mais desenvolvida, né? Está mais em progresso. Além disso, os árabes conseguiram fazer uma ponte entre o Ocidente e o Oriente. Eles trouxeram muito da cultura do Oriente para o Ocidente, por exemplo, a pólvora, tá? Eles conheceram na China e trouxeram para o Ocidente a bússola, tá? Instrumentos de navegação como o astrolábio, além da bússola também. Tá? Então, não são invenções árabes, mas foram os árabes que trouxeram. E na matemática isso foi fantástico, gente. Tá? Na matemática, os árabes descobrem com os hindus, tá certo? Os algarismos que a gente chama indo-arábicos, tá? Que é esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tá?
Por que esses algarismos são muito importantes? Porque tanto os gregos como os romanos, que iniciaram o desenvolvimento da matemática, tá? Fizeram um bom desenvolvimento da matemática, eles ficaram basicamente na aritmética, porque a numeração, por exemplo, romana, não permitia a produção de cálculo, não permitia a álgebra. Tá? Consequentemente, uma série de equações eles não conseguiam fazer. Já a numeração lindo-arábica, que é muito mais simples, né, que ela se baseia em 10 algarismos, tá? Do 1 ao 0, tá? Ou se preferirem do 0 ao 9, tá? Porque o 10 já é uma combinação de dois algarismos. Tá? Assim, ela permite você fazer os cálculos mais complexos, tá? Com a chamada álgebra, o chamado cálculo. Tá? Então, equação de segundo grau, tá certo? Vamos dizer assim, cálculos infinitesimais, em suma, tá? A matemática árabe permitiu um grande desenvolvimento da ciência, da engenharia, da física, da astronomia, coisas que antigamente não existiam. Tá? Era muito mais, vamos dizer assim, limitado. Né? Porque, basicamente, as civilizações antes dos árabes trabalhavam somente com a aritmética, tá? Ou seja, com aquela matemática mais simples, da soma, da divisão, da multiplicação, tá? E não sabia fazer cálculo. Tá? Sabia levar x ao quadrado, tá certo? Tá? Fazer raiz quadrada. Eles não faziam provavelmente isso. Bom, então, as ciências árabes elas foram muito importantes para o desenvolvimento da ciência europeia. Tá? A medicina também. Uma questão interessante com relação à medicina, tá? É o fato que era interditado, por exemplo, na medicina europeia, se vê as pessoas nuas. Tá? Consequentemente, não se estudava anatomia. A anatomia só se começou a estudar na medicina europeia, mas como é que chama, nos países árabes, mas na civilização árabe, né, isso não era interditado pela norma muçulmana. Então, você tinha todo um conhecimento de anatomia bem mais desenvolvido. Tá? Consequentemente, os médicos árabes eram médicos muito bons. Né? Eram médicos considerados, vamos dizer assim, com a medicina bem mais avançada. E aí nós temos, né, no caso, Alvicena, que foi um médico muito importante, alguns europeus tiveram a oportunidade de estudar com ele. Né? Ele acabou se transformando um marco importante da medicina durante, então, a Idade Média. Bom, nós falamos muito das ciências, né? Tá? Da arquitetura e da engenharia. Não sei se a ciência vai aparecer mais no outro slide. Vamos comentar aqui com relação à literatura. Na literatura árabe, tá, gente? Né, algumas coisas muito importantes que foram chamados contos da Mil e Uma Noite, que é a história de Sherazade, tá? Que eu não vou contar aqui para vocês, porque senão a nossa aula vai ficar imensa, tá bom? Mas Sherazade era uma princesa, provavelmente é persa, ela não era exatamente árabe, tá? E o marido dela, tá, tinha uma prática muito esquisita que ele acabava matando as esposas para ele casar novamente. Né? E aí Sherazade, para lubridiar o marido, né, sabendo que um dia ela seria morta, né, logo ela seria morta pelo próprio marido, ela passa a contar histórias para o marido. E o marido fica tão impressionado com as histórias, né, que toda noite ele pedia para ela contar mais uma outra história. Assim, né? Se passaram 1001 noites, tá bom? Né, de histórias contadas pela Sherazade. Tá? Essas histórias todas, né, se compõem, então, um conjunto de livros, com alguns deles muito famosos. É o caso, por exemplo, das Aventuras de Simbad, né, o Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, também, que é o Alibaba e os 40 Ladrões. Tá? Então, isso tudo é um conjunto de história dessa obra, né, que é uma obra de marco da literatura árabe, chamada Mil e Uma Noites, tá? De quem escreveu, o autor é desconhecido, quem escreveu e introduz essas histórias todas através de Sherazade, que é uma figura também literária, né? Uma figura também imaginária, tá? Bom, e aí nós temos o Omar Khayyam também com um conjunto de poesia chamado Rubaiá, tá? Não há no Islã adoração de imagens, tá bom, gente? Essa pergunta do Magno foi boa, tá? É interditado. Por isso que a gente não tem a figuração de Alá. Alá não é né, não é que nem no cristianismo, por exemplo, que a gente tem lá no Renascimento figurações de Deus, tá? Mesmo de Jesus Cristo, é interditado. Mesmo não há figuração de Maomé. É muito raro a gente encontrar uma gravura de Maomé. E, assim, quando a gente encontra gravura de Maomé, não é exatamente pelo islâmico que fez, porque é interditado a representação, tá?
Enquanto há uma representação de Maomé, é uma representação somente pictória, no sentido didático, né? Não religiosa, tá? Porque é interditado isso. Muito boa, muito bem colocado, tá bom? Bom, falamos da literatura, vamos falar um pouquinho agora da arte e arquitetura. A arte árabe, ela é muito característica, os chamados arabescos, tá? Então, acho que não coloquei aqui, mas eu vou mostrar, vou ter oportunidade de mostrar daqui a pouquinho, tá? Que são desenhos, correto, né, vamos dizer assim, eles não são desenhos de uma representação exata, né? São desenhos decorativos, tá? Mas que tem uma caracterização bem marcada. Muitas vezes os arabescos têm trechos do Corão. Tá? Então é usado o texto religioso como um elemento também de arte, ao mesmo tempo representando, né, uma oração, algo importante no prédio religioso chamado mesquita. Tá? A mesquita é o principal prédio, né? Então, que é o prédio religioso, esse que é o. Tá? Mas além disso, eles construíram também palácios, casas, né? Conjunto de casas, chama-se Casbah. Tá? É muito interessante porque lembra muito os nossos bairros populares, aqui, nossas comunidades, aqui, por exemplo, em Belo Horizonte. Tá? A Península Ibérica foi dominada pelos árabes porque Espanha e Portugal são cristãos. Não porque Portugal e Espanha são cristãos, mas não foi dominada pelos árabes porque os árabes queriam entrar na Europa, tá? Ocupando aquelas terras férteis, espalhar sua religião. E Portugal e Espanha justamente foram os países mais próximos que eles tinham. Tá? Na época não chamava Portugal e Espanha, tá? Chamava-se Lusitânia, correto? E Espanha. Espanha era uma região de origem romana. Tá? Portugal e Espanha são países com nomes mais recentes, mas corresponde essas áreas de Portugal e Espanha. Tá? Perfeita pergunta. As cruzadas, Magno, nós vamos falar mais tarde. Elas não estão nesse momento aqui. Tá? Nós estamos aqui até o século XII. As cruzadas não começaram ainda. Elas começaram no século XI, tá? Mas a gente não vai se referir nesta aula agora sobre cruzadas, para não fazer confusão. Tá? Correto? Então, nesse momento dessa expansão árabe, ainda não existem as cruzadas. Tá certo? Os cristãos europeus não estão fazendo esse tipo de guerra de cruzadas ainda. Tá? Correto? Então, só para lembrar esse tipo de aspecto. Vamos ver aqui, já os egípcios, por exemplo. Os números indo-arábicos. Tá? Os números indo-arábicos são muito, se a gente marca muito. O zero, essa invenção fantástica dos hindus, que foram os árabes que introduziram no Ocidente. Tá? O zero parece que não vale nada, né? Pô, o que importa o zero? O zero é tudo, né? Não vale nada uma ova, né? Quer dizer, se a gente botar um na frente, botar um monte de zero, tá certo? Depois a vírgula, esse número é gigantesco, né? Então, se a gente for pensar, o zero é uma grandeza muito importante. O 10 leva a zero, o 100 leva 2 zeros, o 1000 leva 3 zeros. Né? Então, o zero, enquanto algarismo, ele é muito importante. Ele sozinho, ele tem significado de não valer nada. Tá? Mas isso aí né, gente, eu vou deixar vocês conversarem mais com os professores de matemática, são melhores nisso, inclusive na história da matemática. Tá? Nós temos um matemático brasileiro que se baseou em contos árabes para escrever seus livros. Chama-se Malba-Tahan. Tá bem? Tá? Depois, quando vocês tiverem... Professor? Procurem por Malba-Tahan, vocês vão encontrar uma série de livros que são de matemática, mas são ilustrados com contos árabes, que são muito interessantes. Pois não? Eu tenho esse livro do Malba-Tahan. Eu esqueci o nome agora, mas eu li uma parte dele e o enredo se baseia que ele está viajando com... tipo, eu só vou falar pelo que eu li, mas ele está viajando com uma pessoa que ele achou na estrada e aí, ao longo desse caminho, são tipo, descobertos vários problemas. Tipo, ele encontra um árabe muito rico e aí tem que resolver um problema para ele. É muito interessante. Legal o livro. Muito legal. Vocês encontram, principalmente quem gosta de matemática, vocês encontram ele na internet, tá, gente? Coloquem Malba-Tahan, como ele falou, que eu acho que é T-A-H-A-N, tá? Vocês coloquem... Ele é um brasileiro, tá, gente? O nome dele é outro, é tipo Joaquim da Silva, tá? Mas ele usou esse pseudônimo, árabe, para escrever os livros. E é muito legal, porque ele pega contos árabes e ele dá... o legal do Malba-Tahan, ele faz essa brincadeira. Tá? E com isso ele está trazendo também a cultura árabe para a nossa cultura brasileira, de uma forma engraçada, né? Ao mesmo tempo
dando aula de matemática, tá? Dando, né? É umas coisas bem interessantes, tá bom? Vale a pena. Eles são livros escritos para a idade de vocês, tá? Para a adolescência. São bem interessantes mesmo. Procurem na internet, vocês vão encontrar livros para vocês baixarem, PDF, etc. Tá? Ok. Vamos continuar, então. Nós estamos falando dos casbás, tá? Os casbás, como a gente vai ver uma foto daqui a pouquinho, lembram muitas comunidades que nós temos, tá? Que são essas casinhas tudo juntas, quartos, uma encosta de montanha, por exemplo, tá? Ruas estreitas, né? Porque eles não tinham automóveis naquela época, né? Eles usavam camelos, né? Cavalos, tá? Então, né, as ruas eram bem estreitas, escadas muitas vezes, né? Porque andavam-se a pé, muito. E os casbás são característicos nas cidades árabes até os dias atuais, tá? Né, geralmente tem um casbah, geralmente no centro da cidade, tudo mais. Alguns casbás são muito ricos, onde concentram um comércio de joalheria, comércio rico. Outros casbás são que nem no Brasil, né? Mais populares, tá? E tem uma certa variação. Tá bem? Ok. Os árabes copiaram muito da engenharia romana também, tá, gente? Os arcos árabes são baseados em princípios romanos. Isso que eu falei para vocês, eles souberam pegar conhecimentos do Ocidente, conhecimentos do Oriente e juntar isso numa grande cultura. José, por favor, passa o próximo slide. Tá? Aí nós temos outras coisas aqui, ó, os chamados arabescos, que a gente vai ver umas imagens, daqui a pouquinho vai aparecer arabescos, tá? Que são esses desenhos, né? Muitos deles são geométricos. Lembra um pouco a desenhos gregos também, em alguns momentos, tá? Porque existe uma cópia, né? Como eles eram vizinhos ali, os bizantinos, eles acabaram copiando muita coisa dos romanos, da cultura grega também, né? E acabaram incorporando, tá? Ok. A tapeçaria, tá, gente? Inclusive, tem uma das lendas, um dos contos, perdão, do Mil e Uma Noites, que se trata dos tapetes voadores, tá? Né? Tá? Que tem a história dos tapetes voadores. Até me esqueci, tem até um filme da Disney que brinca com isso, né? Tá? Então, a tapeçaria é muito, muito bonita, muito bonita. E ela é prática, tá? Porque ela forrava as tendas no deserto, para não se dormir na areia. A função dos tapetes, originalmente, era justamente para forrar o fundo como é que chama? Da tenda, tá? Para a pessoa ficar dormindo na areia. Depois, os tapetes também serviam na mesquita, para você, né, rezar. Fora o tapete da mesquita, cada um, até por uma questão sanitária, leva o seu próprio tapete. Abre lá o tapetinho e se ajoelha e baixa a cabeça do seu tapete, tá? Então, essa prática ela é uma prática bastante forte, tá? Bom, os tapetes voadores, a gente brinca que a Força Aérea da época já usava, né? Os tapetes voadores. Bom, claro que a gente, tapete não voa, né? Só nos contos da Mil e Uma Noites, né? Que tem essa história dos tapetes voadores, ok? Bom, e as ciências, tá, gente? Como nós sacamos aí, tá? Os pensamentos científicos da época, a filosofia ela é muito ampla no mundo árabe. Ela abrangia também a astronomia, tá? Abrangia a economia. Então, os filósofos árabes, eles não eram estritamente filósofos no sentido de pensar sobre a existência, sobre Deus. Até isso, né, para eles, não era uma questão tão fundamental. Para eles, mais a questão fundamental era a questão da astronomia, por exemplo. Era muito importante para os árabes a questão da navegação no deserto. E sabe como é que é, né? Bate o vento, as dunas mudam de posição. Então, você não tem muitos objetos fixos no deserto. Então, os astros eram uma coisa importante. Os portugueses descobrem, com a astronomia árabe, tá, o sistema de navegação pelas estrelas para eles poderem atravessar o mar. Tá? Porque as estrelas, embora elas girem no céu, né, na verdade a Terra que gira, né, não são as estrelas, tá, mas elas obedecem a um determinado padrão que o navegador, conhecendo, sabe se posicionar onde ele está na Terra. Tá? E os navegadores do deserto, os beduínos, aprenderam isso também. Tá? Isso acabou fazendo desenvolver muita astronomia entre os árabes. Tá? Bom, nós temos estrelas que têm nome árabe. Né? Então, Aldebaran, por exemplo, é um nome árabe. Né? Eles batizaram muitas estrelas com os nomes deles. Tá bom? A medicina, nós já comentamos, né, que é uma questão importante. Por favor, próximo slide. Desculpa, eu passei, esqueci de explicar duas palavras aí, parece marroquinaria, é artesanato em madeira, tá, gente? Tá? Embora no deserto não se encontra tanta madeira, mas eles usavam muitas fibras vegetais e faziam decoração nas suas casas, nos seus
nas mesquitas, tá? E essa decoração com madeira, com marroquinaria, é um tipo de escultura. E os azulejos, tá? Que aparece também, né? A areia, tá certo? É uma coisa bastante comum, né? No deserto, né? Tem muita areia. Então essa técnica de você cozinhar areia e barro e fazer o azulejo, que é uma tijoleta que ela é envidraçada, né? Porque a areia quente ela vira um vidro. Então os azulejos têm essa característica, eles têm essa parte lisa, bem quase que envidraçada, né? Então, é uma tradição árabe, né, que posteriormente os espanhóis, os portugueses vão também usar em grande quantidade. Bom, a culinária aqui, sendo rápido, tá, gente? Até hoje ela é extremamente forte, tá? A culinária árabe. Então, nós temos várias comidas, né? E que a gente gosta. Tem até uma rede de fast food, né? Que se baseia em comidas árabes, né? Tá? Que é agora eu esqueci o nome, mas tem quibe, tem esfirra, tem essas coisas, né? Que são bastante tradicionais entre nós. O churrasquinho árabe, o churrasco de carne moída, né? O kebab, tá? Um tipo de prato que é muito comum no Brasil, trazido pelos escravos que eram muçulmanos, o cuscuz. Tá? Aqui em Minas, por exemplo, se come cuscuz. Não é exatamente o mesmo cuscuz que se come nos países árabes, mas né, a forma de preparo tem uma certa semelhança. Tá? E aí, os alimentos, como a alcaçofra, alface, como está colocado aí, frutas, as frutas cítricas, de grande parte, foram os árabes que iniciaram o cultivo. Tá? Então, aí, né? E a famosa Tâmara, né, que não poderia deixar de estar. Tá? Aí nos colocamos filósofos científicos, matemáticos, podemos prosseguir. Engraçado, agora que eu estou vendo que tem um certo erro aqui, né? Que eu botei um destaque aqui dos dois filósofos, esse destaque ele não deveria estar aqui depois da culinária, deveria estar em ciências, tá? Eu vou fazer a modificação no PowerPoint, vou. Ô, professor, professor, Alô? O professor caiu para vocês também? para mim também. Tô melancólico de acabar a aula. Tá? É.
já vamos terminar a aula já de hoje. Vê se tu consegue voltar o slide lá. Voltou, é isso. O pessoal, inclusive, antes de terminar a aula, eu vou na sexta-feira, entrar também pelo meu celular, que aí trava menos, tá? Muito bom, José Augusto. Vê se consegue voltar lá, não. Isso. Mais à frente, ainda um pouquinho. Mais à frente, isso. Tá? Ó, ó. Muito bom. Mais à frente, 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 mais um pouquinho à frente. Isso, tá? Mais um pouquinho à frente. Isso. Mais um slide, por favor, José Augusto. Mais um slide. Isso. Bom, então aqui, pessoal, né, já nós estamos encerrando nossa aula, né, vamos encerrar aqui com uma mesquita. Nós temos outros slides depois que estão, né, que vão aparecer também. Bom, pessoal, de 12h30 está no nosso momento de acabar, você tem almoço agora. Almoço, palavra de origem árabe, tá? Nós vamos partir na semana que vem desses slides, de repente eu vou falar mais alguma coisinha para vocês de slides anteriores, né, para reforçar, e nós vamos resolver aquelas atividades do fórum, tá? Quem não tiver resolvido ainda, e também do dever de casa, tá? A gente vai usar então a aula de sexta para fazer um fechamento desses conteúdos. De hoje até sexta-feira, coloquem lá no fórum as dúvidas que vocês tiverem sobre as questões, tá? Podem colocar no chat também do nosso AVA, tá bom? Tá? Coloquem todas essas sistemáticas que vocês precisarem ou quiserem, tá bem? Tá? Não deixem de fazer isso não, tá? Para eu acompanhar vocês e tirar todas as dúvidas que forem necessárias. Tudo bem? Alguém tem uma dúvida ainda hoje? Nós não terminamos os slides, não. Nós vamos terminar sexta-feira. Voltou. Isso, a palavra almoço entrou por causa de ser uma palavra de origem árabe. E nós estamos no horário do almoço, tá bom? Tá? Então, eu vou agradecer a participação de vocês aqui. Na sexta-feira, eu vou usar uma estratégia que eu também vou entrar pelo celular, porque meu celular estava menos. Tá? José Augusto, eu queria agradecer. Eu vou te pedir na sexta-feira para ficar em condições de a gente repetir, que eu acho que funcionou melhor do que eu apresentando. Tá bom? Acho que a tua internet ela é melhor que a minha. Ok? Pessoal, mais uma vez, tá? Desculpa aí pelos contratempos, tá? Quem perdeu algumas coisas, não há problema nenhum, vai, né? Pega nosso material que está lá disponível no AVA, tá bom? Eu vou dar uma olhada como é que ficou essa gravação, né? E a princípio eu tenho que colocá-la de qualquer forma, mas eu posso colocar também alguma outra gravação que eu tenha preparado, tá bom? Tá? Então, ó, já vou me despedir de vocês, então, pelo horário, para vocês fazerem as coisas que vocês precisam fazer hoje. Tá bem? Tá? Então, ó, estou me despedindo já. Tchau, Pro. Tchau. Tá? Dúvidas a gente continua resolvendo pelo chat, pelo fórum e até a aula de sexta-feira. Tá? Que eu vou usar também meu telefone para evitar que a gente fique perdendo contato todo o tempo. Um abração para vocês, tá, gente? Cuidem bem da saúde. Até mais então, hein? Tá bom? Vou desligar aqui o meu fone, tá bem? Ok? Um abraço, então, para todos. É muito bom estar com vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. E bom almoço. Ok. Muito bom, muito bom, muito bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Estou aqui aguardando que todos saiam, tá? Porque pode ser que alguém queira perguntar alguma coisa ainda no final. Por isso que eu ainda estou aqui ligado, tá bom? Tá? Mas já estão dispensados, tá bem? Vamos para as outras atividades que vocês precisarem, tá bem? Se alguém tiver alguma dúvida ainda, alguma questão para perguntar, fique à vontade, pode perguntar. Não?
Quem tá aí? Ah, tá. Yasmin, alguma dúvida ainda? Yasmin, não? Tá, agora sou eu só assim.